Residências para idosos têm sido cada vez mais procurados para moradia ou estadia de curta duração. Em uma instituição localizada na zona leste de São Paulo, por exemplo, em um ano, a procura para essas duas modalidades cresceu mais de 100%. Imagine unir cuidados com a saúde, aprendizado e entretenimento em um só lugar. Tem muita atividade física e passa muito depressa o tempo aqui, viu? E não tinha como ser diferente. Neste residencial para idosos, a dona Lucy dança, socializa, aprende muita coisa ainda hoje, apesar dessas imagens terem sido gravadas antes da pandemia. As atividades aqui preenchem. Fora o acompanhamento médico com enfermagem 24 horas por dia. Então, nós temos a possibilidade de fazer fisioterapia, temos o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, e nós vamos vendo a evolução clínica desta pessoa ao longo do tempo. E essa estrutura toda tem atraído cada vez mais famílias. Só nessa instituição de longa permanência para idosos, a procura para a temporada cresceu 118% de novembro de 2020 a novembro de 2021. No mesmo período, o interesse em residir no local teve crescimento de 137%. Esses números podem ser explicados pelo aumento da população com mais de 60 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2030, a quantidade de idosos no país vai ultrapassar o total de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E aí, residenciais para esse público deverão ser cada vez mais necessários para atender essa parcela de forma adequada e eficaz. O que nós vemos é que as famílias estão ficando cada vez menores, são poucos filhos e os idosos acabam ficando muitas vezes sozinhos em casa, alguns que não têm tanta convivência, né, mas são independentes, mas não conseguem, a família está um pouco mais distante, né, pelas condições da vida mesmo, não de desejo, e outros que precisam de cuidados especiais. Foi para ter esses cuidados que a dona Doroti resolveu passar uma temporada nesse residencial, quando quebrou o fêmur em um acidente no final de 2019. Para, assim, ter tratamento necessário devido à impossibilidade de locomoção. Só que ela gostou tanto da estrutura que acabou ficando para morar, como conta o filho Alexandre. Ele é como se fosse um apartamento, só que é um apartamento que traz cuidados especiais, né? Então eu tenho médicos, eu tenho enfermeira, eu tenho fisioterapia, eu tenho salão de beleza que ela pode ir, então ela consegue viver ali normalmente e entrar e sair na hora que ela quiser. Então a gente precisa tirar um pouco a pandemia de lado para fazer esse comentário, claro, né? Mas normalmente a gente entra e sai a qualquer momento. E quando não dá para sair, ela mata a saudade assim. Eu tenho meu celular, onde eu me comunico com amigos, com a família toda, com os netos, todos os dias. Mas claro, só depois das atividades que realiza diariamente. Mas elas fazem exercícios, elas fazem trabalhos manuais, elas fazem costura, eles têm um coral e ela canta no coral, ou seja, tem atividades ali o dia inteiro, é uma coisa bem interessante para as pessoas assim mais idosas. Nós sabemos que mesmo para quem é totalmente lúcido, o fato de fazer atividades, de ter interação, de brincar com jogos, exercitar a leitura, tudo isso, ele diminui o risco de progressão para uma síndrome demencial. E essas atividades ainda estimulam os residentes a iniciativas como esta. Onde a dona Doroti reside, elas têm um grupo de senhoras muito, muito ativo, né? Então, elas mesmo fizeram, olha, vamos fazer aula de tricô. Isso é muito bacana, porque vem delas. Isso nós queremos fazer. Então, elas têm um grupinho que tricota, e elas tricotam e elas vão fazendo ações daquilo lá. E assim, uma vai ensinando para a outra. E aí elas formam um grupo, que é uma coisa que nós estimulamos muito também. Eu tenho tudo que uma pessoa de minha idade necessita. Eu voltei, assim, a ser uma menina não de 81, de 18. Até porque na instituição ela encontrou muitos amigos. Tenho muitas amizades, coisa que se eu estivesse em minha casa, eu estaria só.
sentada em um sofá, vendo televisão. Televisão que a dona Doroti não deixou de assistir, mas hoje liga o aparelho mais à noitinha, quando volta para a suíte, que tem exatamente a mesma mobília que ela tinha em casa. A gente levou a cama que ela tinha, com o colchão que ela tinha, 2 poltronas que ela tinha em casa, a televisão com o móvel que ela tinha em casa. Então, a gente criou um ambiente dela dentro do Cora. Então, eu me sinto como se estivesse dentro de minha moradia mesmo. Eu, assim, desço, cumpro com todas as minhas obrigações dentro das minhas condições, aí subo no meu apartamento, me sinto como se eu estivesse dentro do meu lar. Assim que eu tenho essa casa, um lar com amigos, com muito amor, com muitos abraços, muito carinho.